Olá, tô ao vivo. Creio que eu esteja ao vivo. Enquanto o pessoal vai entrando, vou me organizando aqui. Tá um pouquinho alto, baixar um pouquinho. Aproveitar para convidar o pessoal. Olá, Renata, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Mayra, tudo bem? Tô aqui curtindo uma musiquinha até o pessoal entrar para relaxar um pouquinho. Boa noite a todos que tá entrando. Como é que tá o clima aí? Aqui tá gostoso, com uma chuvinha gostosa. Oi, Lu! Simara, bem-vinda, meninas! Oi, Gi, boa noite, Gi! Chuvinha gostosa, né, Lu? Deixe-me... Não sei se vocês estão ouvindo a música, se está atrapalhando. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Boa noite, meninas que estão aí. Estamos aqui mais uma live do Performe, nessa quinta-feira chuvosa, gostosa, um tempinho agradável, pelo menos aqui em Campo Grande. Aqui tá muito gostoso. Tô vendo o pessoal de Campo Grande entrando. Muito bom, né, Gi, para refrescar um pouquinho, tava quente. Agora estamos aqui. Mais uma live do Performe nessa quinta-feira, já 11 de fevereiro. O tempo tá passando, o tempo tá voando. Meninas, mandem aviãozinho, convidem as amigas, os colegas de trabalho, a família. Boa noite, André. Boa noite. Ivani entrou ali. Quem será? Ivani, bem-vinda na live do Performe. Adão. Ivani é minha mãe e Adão é meu pai. Sempre presente, a mãe também sempre presente, dando apoio. Um beijo para os dois. Hoje estou eu aqui na minha primeira live sozinha, né? Eu sempre tive companhia com a minha parceira, a Keila. Hoje não pôde estar aqui. Hoje eu tinha um convidado, a Giliola já participou com a gente. E hoje eu estou aqui na minha primeira live solo. Mais esse desafio, mais esse passo muito importante. Apesar do friozinho na barriga, eu estou muito feliz de estar aqui, compartilhar mais um conhecimento com vocês. Na verdade, eu quero um bate-papo aqui, né? Bem gostoso. Compartilhar, aprender também com vocês, tirar as dúvidas de vocês. E mais uma superação para mim. Isso aqui é mais uma superação, mas como dizem, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, vai dar certo. No final sempre dá certo. Gratidão para quem já entrou. Convido o pessoal. Mandem coraçãozinho, tô vendo os coraçõezinhos subindo. Hoje a nossa live é um tema bem gostoso, interessante, que eu achei muito interessante esse tema e que confunde muitas pessoas, muitas concurseiras, muitos alunos e muitos estudantes. E qual será a diferença, né, entre aluno e estudante? Quando eu fui pensar nesse tema da live, eu pensei, como que eu posso fazer para chamar a atenção do pessoal para essas duas formas, né, de estudar, vamos falar assim. O tema bastante interessante, né, Gi? Quem aqui acredita que
Bem-vindo, Daniel. Quem aqui acredita que um bom aluno passa num concurso público, tem uma vaga ali já, meio que garantida num concurso público? Alguém tem essa ideia de que um bom aluno, por ser um bom aluno, vai passar num concurso público? Alguém tem essa convicção ou já tinha escutado alguma coisa sobre esse tema que queira compartilhar? Thalia, Mayra, eu quero aprender com a sua experiência. Na verdade é uma troca, né, Mayra? Eu aprendo muito com vocês aqui também. As dúvidas de vocês me fazem estudar mais, pesquisar mais, para trazer essa informação, para compartilhar. A Mayra ali, né? Ser só um bom aluno, acho que não é garantia de se passar no concurso público. Eu vou por esse raciocínio, Mayra. Inclusive, um professor mestre, aí usa ali, né? Acho que a maioria pensa assim. Também creio que a maioria pensa assim. A Giliola, essa era a minha visão quando saí da faculdade. E foi péssimo, porque foi meu pior concurso. Muita gente, né, Gi, acredita que por ser um bom aluno, uma boa aluna, vai ter uma facilidade ali com o concurso, né? Fala, sempre tive boas notas. Eu sempre fui bem na escola. Comentário da Ilza, se foi bom na escola, faculdade, vai passar fácil? Muita gente acredita que sim. Na verdade, a maioria acredita que sim. Que por ter sido um bom aluno, que por ter tido boas notas durante a escola, durante a faculdade, vai ser um bom concurseiro, uma boa concurseira. O André, ser um bom aluno é só o começo. Mas será que ser um bom aluno é o começo para ser um bom concurseiro? Eu fui pesquisar sobre isso e o professor, mestre, neuropedagogo, desculpe, tá, se eu falar o nome errado aqui. Bem-vindo, Vicente. O pessoal tá entrando, não tô conseguindo acompanhar todo mundo que tá entrando, mas bem-vindo a todos que tá entrando. O mestre neuropedagogo, eu vou falar aqui o nome, né? É Pierre Luigi, acredito que seja alguma coisa parecida, não sei pronunciar. Ele faz essa distinção entre aluno versus estudante. E qual será essa diferença? Oi, Rafa! Cleverson, bem-vindo! Qual que será essa diferença, hein? Entre aluno e estudante? Muita gente acredita que é a mesma coisa, né? Aluno e estudante. Mas a gente vai começar a definir aqui. Por que eu coloquei esse tema? Que um bom aluno não é garantia de se passar no concurso público. Porque o aluno, ele é passivo. O aluno, ele assiste aula. Ele vai na aula. Tudo bem, William? Bem-vindo. Ele vai na aula e ele recebe a informação. Ele é passivo. E o estudante, ele é ativo. Bem-vindo, Rafa, obrigada. O estudante, ele é ativo. Ele não apenas recebe a informação, ele vai atrás da informação e ele trabalha com aquela informação recebida. Essa é a grande diferença entre aluno e estudante. O estudante, sim, ele tem muito mais chance de passar no concurso público, porque ele não fica apenas esperando a informação. Lembra lá do nosso tempo de escola, que a gente ficava esperando o professor ir para o quadro, passar a matéria na lousa, a gente copiava, estudava para a prova, tirava boa nota e éramos tidos assim como bons alunos. Mas éramos bons estudantes? Estudávamos mesmo a matéria ou decorávamos a matéria para fazer a prova? Porque estudar vai muito além de decorar a matéria. Estudar é pegar aquela matéria que o professor passou e levar da nossa memória de curto prazo para nossa memória de longo prazo. Olha a diferença aí. Olha que bacana essa distinção que o Luigi trouxe pra gente. E eu coaduno muito com ele. Porque ser um bom aluno não é garantia de que você é um bom estudante. Acho que nós temos uma pergunta.
Só um pouquinho aqui, deixa eu ver a pergunta aqui. Uma pergunta aqui, pessoal, da Mayra. Só a leitura vai me fazer aprender? Será? Quem que acha que só a leitura é capaz de fazer com que a gente assimile todo o conteúdo que a gente precisa assimilar? Será que se eu chegar e apenas ler a matéria, falando aqui já de estudante, apenas ler a matéria, vai me fazer me tornar um bom estudante? O que vocês acham? Primeiro ali, né? Ali na aula, a aula não foi feita para que a gente aprendesse. A aula foi para que a gente entendesse a matéria e conseguisse estudar sozinho em casa. Acho que depende a Giliola. Acho que depende do estilo de estudante, porque algumas pessoas são auditivas, outras visuais. O André não havia pensado por esse prisma, ativo e passivo. Interessante, né, André? Eu estava lendo bastante essa semana para esclarecer um pouquinho, até para mim mesmo, para a live. E eu achei muito interessante. Agora aqui respondendo a pergunta da Mayra. Mayra, será que só ler vai fazer com que a gente assimile todo o conteúdo? Olha que interessante. A leitura, só a leitura, tá? Só a leitura faz com que a gente assimile apenas 10% do conteúdo. 10% apenas se você ler, você pegar uma apostila, uma matéria, questionário, o que seja, e apenas ler aquele conteúdo, ao final você vai ter assimilado apenas 10% do conteúdo lido. Então, será que só a leitura vai ser suficiente? Apesar da pessoa ser visual ou ser só auditiva? Ou será que um conjugado de técnicas vai fazer com que ela aprenda melhor? A Giliola, você precisa identificar o tipo de estudante que você é para usar as técnicas que vão te fazer reter melhor o assunto. Perfeito, Gi. Nós temos que primeiro nos conhecer, sim, saber como que eu assimilo, aplicar a melhor técnica. A Ilza também acredita, né? Depende do aluno. Eu vou mudar um pouquinho, Ilza. Depende do estudante. Porque bom aluno, a gente já entendeu, né? Que não vai passar. O bom aluno, ele não passa em concurso público. O bom estudante passa no concurso público. E o bom estudante é aquele que lê, é aquele que faz os exercícios, aquele que faz um bom resumo, aquele que faz uma boa revisão. É aquele que pega a memória de curto prazo e leva para a memória de longo prazo. É essa memória de longo prazo que ele vai conseguir aplicar na sua prova. Porque a memória de curto prazo, ela é volátil, a gente perde na noite de sono. Quando a gente dorme, a gente perde grande parte daquilo que a gente não vou nem falar aprendeu, porque aquilo que a gente aprendeu é aquilo que a gente estudou. E aquilo que a gente estudou, a gente levou para a memória de longo prazo. Então, aquilo que a gente apenas leu durante o dia ou apenas assistiu uma aula, então não vai para nossa memória de longo prazo. Não deu tempo ainda. E na noite, e quando a gente dormir, porque quando a gente dorme é que a gente faz essa transposição do curto para o longo prazo. E se eu assimilei apenas 10% na leitura, olha o que vai me sobrar no outro dia. Porque nessa noite de 24 horas, se eu não revisei, se eu não fiz atividade, se eu não exercitei, eu vou lembrar apenas 33%. Eu vou reter disso no outro dia. Eu não vou lembrar de 100% daquilo que eu li. Só de passar de uma noite de sono, eu já vou perder muito daquilo que eu li no dia anterior. Aí, Ilza, como descobrir a melhor técnica? Como será que a gente vai descobrir a melhor técnica de estudo, né? Primeiro, nós vamos ter que pôr em prática. Quais são? Como que eu posso aprender? É o que a gente falou ali primeiro. Lendo, ouvindo, observando. Agora, uma técnica que eu gosto muito
é vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Olha que interessante. Eu falei o percentual ali acima que só lendo a gente vai reter só 10% daquilo que a gente está estudando. Se eu ouvir, eu vou reter 20%. Se eu observar alguém fazendo, 30%. Agora, olha que bacana. Lendo e ouvindo, eu vou assimilar 50%. Tá melhorando, né? Agora, debatendo aquilo que eu li, que eu ouvi, que eu assisti a aula, um debate com um colega, com um professor, eu vou reter 70% do conteúdo. Já aumentou muito, não é? Mas aqui esse debate, ele tem que ser um debate acalorado, um debate que não é briga, é acalorado, que mexe com a minha emoção. Porque a emoção, ele ajuda aqui na nossa memorização. Deixa eu ver aqui, Agi. Eu já li que hoje o melhor jeito de estudar é fazer mapas mentais. Mas eu tenho muita dificuldade. Gosto de fazer quadros sinópticos. Mas percebo que depois de um tempo eu já esqueci. Pois é, Gi. Eu vou falar sobre isso já já. Deixa eu só terminar aqui os percentuais que eu achei muito bacana aqui, ó. Quando nós exercitamos, quando nós fazemos exercício, o nosso grau de assimilação já vai para 80% daquilo que eu estudei. Eu assimilo 80%. E quando eu ensino alguém, pode ser até ensinar a si mesma. Eu já fiz muito isso. Estudar, ler ou assistir uma aula, fazer um resumo, fazer o exercício e depois tirar as minhas próprias dúvidas, ensinar a mim mesma, isso em voz alta. Ensinar a alguém ou a si mesma faz com que a gente assimile 90% do conteúdo que nós estudamos. Olha que bacana. Por isso que só ler, às vezes as pessoas falam, eu passei o dia inteiro estudando. Será? Ou você passou o dia inteiro lendo? Porque só ler não vai fazer com que você retenha muito conteúdo. Agora, se você ler, você resumiu o que você leu, você fez o exercício, você tirou as suas próprias dúvidas e lá no final você vai revisar o que você estudou lendo o seu resumo. Aqui, falando sobre resumo. Como eu faço um bom resumo? É a pergunta da Mayra. Mayra, um bom resumo não é copiar o texto do que está no livro. Um bom resumo é você pegar as palavras-chave e interligá-las, porque a partir de palavras-chave você vai conseguindo colocar lá no seu cérebro, montando, fazendo aquele mapa mental que as pessoas gostam muito de fazer. E nós fazemos isso por palavras-chave. Tem gente que gosta de escrever essas palavras-chave. Tem gente que gosta de fazer o mapa mental. Eu gostava muito de usar post-it dessas palavras-chave. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer resumo. Mas fazer resumo não é copiar parte do texto. Isso eu fazia lá quando eu estava lá no quarto ano do primeiro grau. A professora passava resumo, a gente ia, pegava umas partezinhas do texto, copiava numa folha e entregava para a professora. No final a gente não lembrava nada, porque a gente só copiou. É por isso que quando estudamos algum idioma e praticamos a conversação, aprendemos e não esquecemos. É por causa da prática. Exatamente, Gi, porque a prática, aquilo que você leu, ouviu ou assistiu e você colocou em prática, você vai naturalmente assimilando. E não é praticar uma vez só, não, é a repetição. Quanto mais eu faço essa repetição, mais eu vou conseguindo armazenar lá na minha memória de longo prazo. Então também não adianta eu repetir uma vez, duas vezes, porque está se formando um novo caminho neural. E esse caminho neural, ele leva tempo para ser solidificado. Não é uma ou duas, três repetições. Não é ler uma, duas, três vezes e achar que na hora da prova você vai lembrar de todo aquele conteúdo. Leia,
Faça seu resumo com palavras-chave. A Mayra já perguntou aqui como que eu faço um bom resumo. É linkando os pontos principais, para que quando você lembrar de uma palavra, você lembre do contexto onde ela foi lida. Então, nada de ficar copiando parte do texto ou grifando. Tem gente que pega um livro e grifa quase tudo do livro, falando, eu não estou estudando. Não, você tá pitando o livro. Isso não é assimilar, não é pegar as partes principais. Como que eu gostava muito de fazer? Eu pegava, eu grifava assim, eu gosto muito de grifar. Eu grifava as partes principais e desses grifos das partes principais, eu fazia o resumo. Porque era o resumo do resumo que eu já tinha feito. Vamos falar assim, né? Eu já tinha grifado as partes principais e eu voltava só no que eu grifei e fazia o meu resumo a partir dali. Ficava um resumo de qualidade, porque ficava só linkando mesmo, sem ficar copiando a maior parte do texto ou sem grifar a maior parte do texto. Olha ali, mais uma pergunta ou uma observação. No meu tempo de estudante, só me preparava fazendo resumos, interpretações de textos. Era assim que eu aprendia e memorizava. Ali ele colocou interpretação de texto. Ótimo, porque ele está interpretando aquilo que ele leu. Ele não está só copiando um pedaço do livro. Isso a gente fazia lá quando a gente era criança, né? Era nosso resuminho. A gente estava aprendendo, né? A como estudar. Mas a gente vai crescendo, a gente vai melhorando os nossos resumos. Principalmente para quem quer passar num concurso público. O resumo é essencial. Porque é ele que você vai utilizar lá uma ou 2 semanas antes da sua prova. Tenha um caderno específico para resumo de cada matéria. Meu vídeo estava pausado aqui para mim. Dá um ok, só para eu saber que estava ouvindo, porque para mim apareceu pausado. Alguém me dá um okzinho, só para que eu perceba aqui se vocês estavam me ouvindo ou se vocês me perderam. Ok? Beleza. Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma frase. Aula dada, aula estudada. Esse é o verdadeiro estudante. Ele vai à aula, ele chega em casa e ele estuda a aula. Não deixa passar para o outro dia. Porque o que acontece? Se eu chego em casa, eu assisti a aula e eu não estudei a aula que foi dada. No outro dia, eu tenho uns dados aqui muito interessantes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Falando em resumo, aqui estava o meu resumo, ó. Eu estava fazendo um resumo para live, para ter os dados que eu gostaria de passar para vocês. Deixa eu só voltar aqui no meu... Aqui, ó. Se eu estudar, se eu assistir uma aula e não estudar a aula que eu assisti, no outro dia eu já esqueci 64% da aula que eu assisti, do conteúdo da aula que eu assisti. Isso aqui a gente chama de curva do esquecimento. 24 horas depois, eu já perdi 67% do que eu estudei, do que eu deveria ter estudado, né? A aula que eu assisti no dia anterior. Uma semana depois, eu só vou recordar de 25% do conteúdo que eu li ou assisti à aula. 30 dias depois, eu só vou lembrar em média, né? Isso aqui é uma média. 21% daquilo da aula que eu assisti. É muito pouco, não é? Imagina quem está estudando para concurso. Estudar, ler uma matéria e 30 dias depois só recordar de 21% de tudo aquilo que ela leu. É muito pouco. É muito pouco porque o tempo que a gente tem para passar no concurso público, estudar toda aquela matéria é um tempo curto, né? Pode ser até durar 2, 3 anos, mas o conteúdo programático é muito extenso. Uma pergunta da Ilza. Só assistir a aula online conta como horas estudadas? Não conta como horas estudadas. Olha só que interessante.
Agora você pode me perguntar, mas por que não conta como horas estudadas? Porque assistir a aula online é passivo. Você está sendo aluno e não está sendo estudante. Estudante é quando você assistiu essa aula, você chega e vai exercitar essa aula, vai estudar, vai fazer o resumo, vai resolver as questões, vai reler o resumo que você fez para saber se você assimilou ou não a matéria. Porque se você não resolver questões, como que você vai saber se que o professor passou para você ali, você assimilou alguma coisa? Então, Ilza, estudar é ser ativo. É fazer o resumo de mão própria. Não é fazer resumo ainda no computador, que hoje a gente usa muito o computador. Mas para ser um bom resumo, para ser um bom estudo, nós temos que fazer o resumo de mão própria. É escrevendo mesmo. É isso aqui, ó. É papel e caneta. É o que eu estava fazendo agora há pouco, para que eu assimilasse alguns dados que eu gostaria de passar para vocês. Então, eu estava estudando o conteúdo da live. Então, só assistir aula não é estudar. Assistir aula é ser aluna, é ser passiva e não ativa. Ficou claro, Ilza? Deu para entender a diferença entre esses dois conceitos? Ser aluno é passivo e ser estudante é ativo. É você fazer para que você aprenda. Porque a aula é utilizada para que você entenda o conteúdo. E não para que você memorize, não dá tempo de você memorizar alguma coisa. Então você vai entender o conteúdo para que você estude depois na sua casa. A Ilza falou alguma coisa ali que eu perdi. Ainda bem que eu não só assisto, verdade? Ainda bem. É assistir e depois colocar em prática aquilo que você assistiu. É fazer o seu resumo de mão própria. Reler o seu resumo no final do dia, fazer as suas questões, resolver sempre questões. E eu sei que às vezes as pessoas falam, mas será que fazer resumo, vou perder muito tempo fazendo resumo? Será que vai perder tempo ou você vai ganhar tempo futuro de não ter que voltar naquela matéria e reestudar tudo aquilo que você já estudou, né? Eu penso que fazer o resumo inicialmente parece perda de tempo, né? Ficar escrevendo. Mas o ganho na qualidade do seu estudo vai ser bem maior. Você vai ganhar performance no seu estudo. Dê uns exemplos práticos de estudo. Exemplos práticos de estudo. Você fala... Isso, Ilza. Além da leitura, que a gente já viu ali que é só 10%... É fazer o resumo, é ouvir sim, é assistir aula. Mas não só assista a aula. Hoje em dia a gente tem muitas aulas online, né? A gente assiste muitas aulas online. Mas será que só assistir aulas online vai ser suficiente? Hoje a gente estuda online, tem o PDF. Você pode usar o seu próprio PDF para grifar ali primeiro as palavras-chave, para pintar. Eu gosto muito de coisa colorida, de canetinha colorida, dependendo do grau da importância ali, né? Se eu vejo isso aqui é muito importante, é uma canetinha de cor específica. Aí quando eu vou voltar para fazer o meu resumo, eu volto copiando, interligando só essas palavras-chave de acordo com aquilo que eu pintei, da cor que eu pintei. Ali, é isso mesmo, Ilza, perfeito. Fazer o resumo, fazer os exercícios. E uma prática muito importante, Ilza, é revisar o que você estudou. Porque nós temos a curva do esquecimento. Aquilo que eu falei agora há pouco. Em 24 horas, se eu não revisar, eu já vou perder 60 e poucos % daquilo que eu estudei no dia anterior. O resumo não vai perder muito tempo? Inicialmente, talvez, vai perder um certo tempo. Mas pensa comigo, Ilza. Esse aqui foi o resumo, ó, 2 folhinhas. O resumo da live que eu fiz. Vamos falar que eu perdi aqui para fazer esse resumo 15 minutos. Para fazer o resumo da live. O que eu gostaria de falar para vocês na live.
Eu gastei 15 minutos. Amanhã, no final do dia, vamos falar que eu estivesse estudando hoje. No final do dia, o quanto eu gastaria para ler essas 2 folhinhas? Eu não gastaria de 5 minutos para revisar tudo aquilo que eu estudei, para ir levando o conteúdo para a minha memória de longo prazo. Olha só, eu já quebrei a curva do esquecimento. Porque se eu não fizesse o resumo, como é que eu ia ler tudo de novo que eu estudei? Não daria tempo de rever tudo. Fazendo o resumo, perdendo, que eu não chamo, vamos falar perdendo, porque eu não considero isso perder, eu considero ganhar. Vamos falar que eu gastei 15 minutos para fazer o resumo. Eu vou gastar mais 10 minutos, 5 minutos para revisar. E quando eu revisar o conteúdo que eu fiz o resumo, eu já vou quebrar aquela curva do esquecimento. Eu já fiz a minha primeira revisão. Eu já não vou perder aqueles 60 e poucos % do conteúdo. Acho que não é 60 e pouco, né? Deixa eu ver aqui, para eu não falar besteira. No outro dia eu lembraria só 60 e poucos %, perderia muito. Aqui, ó. É 64% mesmo de perda. Só por ter feito o resumo, Ilza, eu já quebrei a curva do esquecimento. Percebe a importância do resumo? Eu li, primeira vez, grifei ou rascunhei as palavras-chave. Quando eu voltar para fazer o resumo, no final do dia, aí cada um vai aprendendo a melhor prática. Eu já quebrei a curva do esquecimento em 64%. Aí amanhã, quando eu voltar, vou começar o estudo, eu começo pelo meu resumo. Quanto tempo eu vou gastar para ler 2 páginas? Eu vou gastar 5 minutos. Então eu começo pelo meu resumo de novo. Eu já estou na minha segunda revisão. É essa prática de revisão que vai levar o conteúdo lá para minha memória de longo prazo. Por enquanto tá aqui, tá muito fresquinho. Entende a importância de se fazer um resumo? Entende que isso aqui não é perda? Não é perda de tempo, é ganho de tempo. Porque daqui uma semana, quando eu voltar para revisar a matéria, eu não vou revisar tudo aquilo. Eu não vou ter que ler tudo aquilo de novo, porque não dá tempo de ficar voltando e lendo tudo de novo. Eu só vou voltar daqui uma semana e ler de novo as minhas 2 folhinhas. Por isso que é bacana fazer o resumo. Esse conteúdo, eu vou voltar e ler as minhas 2 folhas. Aí você fala, e se eu não conseguir assimilar? Se eu for fazer as questões e errar a maioria das alternativas, eu consegui perceber que eu não assimilei, eu não aprendi nada. Aí você vai voltar à leitura. Claro, se você não aprendeu, você não estudou com qualidade. Aí você vai voltar, você vai ter que ler tudo de novo, ou a grande maioria. Agora, se você aprendeu, se você assimilou, o resumo é suficiente para continuar aquela perda, continuar bloqueando a perda da curva do esquecimento. Eu gosto de fazer assim, Ilza, e para quem está estudando para concurso, eu fazia o meu resuminho, eu estudava, grifava as palavras principais, fazia o resumo. Depois que eu fazia o resumo, antes de dormir, eu li as 2 folhinhas, 2, 3 folhinhas, dependendo da matéria. Quebrei. Não tenho mais aquela curva de esquecimento de 67%. Amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de estudar a matéria nova, é reler o resumo. Quebrei de novo a curva do esquecimento. Uma semana depois, eu lia de novo o resumo. Eu lia de novo o resumo, quebrava de novo aquela curva de esquecimento, porque depois de uma semana, se eu não estivesse fazendo essa revisão, eu só iria me lembrar de 25% de tudo que eu estudei. Mas como eu venho periodicamente quebrando a curva, quando eu reler de novo, vai refrescando na minha memória. Sempre vai estar fresquinho esse conteúdo na minha memória. E depois você revisa de novo, daqui 15 dias. Aí você vai espaçando. Ah lá, tem alguma técnica para não esquecer o que eu aprendi? É a técnica de revisão mesmo. Revisar periodicamente aquilo que você aprendeu. Por quê, Ilza? Porque quando a gente aprende, a gente cria um novo caminho neural. Tá muito fresquinho no seu cérebro.
E se eu não fico repetindo esse caminho neural, quando eu vou aprender uma outra coisa, o que o meu cérebro faz? É mais ou menos assim. Eu usei neurônios, eu criei um caminho neural para memorizar isso aqui, para aprender isso aqui. Aí eu nunca mais pego, não reviso mais. Já passou 3 meses, eu não revisei mais. O que o meu cérebro vai fazer? Peraí, tem um caminho aqui que não está sendo usado. Eu preciso desse neurônio para criar novas sinapses neurais. O que o meu cérebro faz? Eu vou usar isso que não está sendo usado. E esse caminho, aquilo que eu deveria estar revisando e não revisei, ele vai sendo esquecido. Ele vai sendo sobreposto por novos conhecimentos. E meu cérebro utiliza aqueles neurônios, cria um novo caminho para que eu memorize novas matérias. Entende a importância da revisão? É a quebra mesmo dessa curva de esquecimento. Porque se eu não estou usando, o meu cérebro vai falar, eu não preciso disso. Então eu vou usar para outra coisa. E chega na hora da prova, você fala, poxa, parece que eu já tinha lido isso aqui, mas eu me lembro de mais nada. Por que eu não me lembro? Porque eu não revisei, porque eu não fui persistente naquele aprendizado. E só vai ficar na minha memória aquilo que eu tenho um estudo gradativo e constante. Por isso que a gente fala, estudo para concurso tem que ser constante. Um pouquinho todos os dias, um pouquinho por dia. É assim que eu consolido o meu conhecimento. Vamos ali? É a quebra da curva. Muito bem, Ilza. A quebra da curva que eu faço revisando o conteúdo. Perfeito. Acho que eu consegui passar isso, né? Ali vai achar que não é importante. E isso, nosso cérebro, se eu não estou usando aquela informação, para que ele vai gastar energia guardando aquela informação? Ele precisa do meu neurônio, vamos falar assim. Ele vai usar esse neurônio que não está sendo reutilizado ali e vai fazer um novo caminho neural. Eu lembro que eu fiz uma live esses tempos que eu falei muito eu dei um exemplo. Esse exemplo serve aqui para o nosso estudo. Quando eu crio um novo caminho, é como se eu estivesse passando ali no matagal e eu vou criando. Primeiro eu crio um trieiro, vou passando, vou insistindo naquele trieiro. E esse trieiro ele vira uma estrada. Então vai consolidando o meu aprendizado. Quando ele vira a estrada principal, ele deixa de ser um trieiro. Ali o meu conhecimento está consolidado. E a revisão, ele vai fazendo com que a minha estrada continue aberta. O que acontece quando você para de passar muito tempo numa estrada? O mato vai voltar a crescer, não vai? Porque ele não está sendo usado. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Se o caminho não está sendo usado, se aquela rede neural que foi criada não está sendo utilizada, o nosso cérebro vai falar, eu não preciso disso. Eu vou usar isso aqui para uma outra coisa. E aquele conhecimento vai ser esquecido. Olha só. E como nós podemos fazer para quebrar isso? Revisões periódicas. Eu gostava muito da revisão no dia seguinte. A primeira coisa que eu fazia também era pegar aquelas 2 folhinhas e revisar. Uma semana depois eu revisava. 15 dias depois eu revisava. Nós precisamos ter um calendário de revisão. É muito importante ter um calendário de revisão. Depois eu ficava revisando, aí eu passava a cada 30 dias, a cada 45 dias, eu voltava e revisava aquele conteúdo. E quando eu precisava puxar na minha memória, ele estava lá, porque eu não deixei criar o mato, né, Ilza? Eu não deixei criar o mato. Tava ali a minha estrada. Eu sabia como acessar aquela informação. Então não tenham preguiça. Faça um resumo, faça de punho próprio. Caneta, papel, escrevam o conteúdo e depois revisem periodicamente. É ganho, não é perda de tempo. Eu tô com uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi. Aqui, Mayra, eu acabei de falar, né? Eu não vi a sua pergunta, mas a Mayra estava falando justamente da revisão periódica. Como que a gente pode fazer essa revisão? Mayra, essa era a minha forma de revisar.
Eu fazia a revisão no final do dia, para que quando eu dormisse, quando a gente dorme, acontece lá no nosso hipocampo a consolidação das memórias. Então, tá? Dormir, uma noite tranquila de sono, vai depender do que uma noite, o que você precisa. Eu preciso de pelo menos 7 horas de sono, em média, para ficar bem. Aí é lá no nosso sono REM que a gente coloca, transfere a memória lá para o longo prazo. Então a gente precisa ter uma qualidade, uma noite tranquila de sono. A gente precisa dormir para consolidar as nossas memórias e para que a gente consiga lembrar no outro dia o que a gente estudou na noite anterior, no dia anterior. Então eu revisava à noite o meu conteúdo antes de dormir. 2 folhinhas é pouca coisa, rapidinho eu lia. Dormia, no outro dia eu já estava na segunda revisão. Olha que bacana, revisava de novo as minhas 2 folhinhas, aí eu iniciava o estudo do dia. Uma semana depois, estava eu nas minhas 2 folhinhas, já era a minha 3ª revisão. 15 dias depois, eu já estava na 4ª revisão. Aí eu mantinha revisões a cada 30 dias, dependendo da matéria, dependendo do peso da matéria, tem muito isso. Nós precisamos entender o peso da nossa matéria, daquela matéria estudada dentro do nosso edital, dentro do nosso concurso. Então, dependendo da matéria, eu revisava a cada 30, dependendo da matéria, eu revisava a cada 45 dias. Eu tinha o meu calendário de revisão. Dormir é extremamente importante para quem está estudando, não só para quem está estudando, para todos nós, mas para quem está estudando e tem muito conteúdo para ser assimilado, é na hora do sono que ele vai ser levado para nossa memória. Sabe aquela história de passar madrugada estudando e não conseguir dormir, no outro dia acordar cedo, estuda o dia inteiro, vai até a madrugada? Ah lá, aí eu só fez a pergunta, estudar de madrugada não é muito bom, né? Porque o sono noturno que faz esse processo. Ilza, eu estudei há pouco tempo, tive uma aula de neurociência. Isso aqui vai depender muito do perfil da pessoa. Tem pessoa que é diurna, tem pessoa que é noturna. Eu sou diurna. O meu estudo durante o dia rende muito. Então eu durmo cedo e acordo muito bem disposta cedo no outro dia. Agora quem é vespertino, naturalmente dorme mais tarde. Então a pessoa consegue estudar até mais tarde. Até 1, 2 horas da manhã para essa pessoa não é difícil para ela estudar. Para mim não funciona, porque eu sou matutina. Então nós devemos nos conhecer também. E não, a gente não pode engessar, falar, ó, tem que estudar só de manhã, ou tem que estudar só à tarde, ou tem que estudar só à noite. Cada pessoa vai descobrindo aos pouquinhos qual é o melhor horário para ela. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem ter um bom rendimento porque está copiando o colega do lado, está copiando um outro concurseiro. Nós não devemos copiar ninguém. Nós devemos entender as formas de estudar, as técnicas, qual que é o horário que eu rendo mais, quantas horas de sono eu preciso para estar descansada no outro dia, para que meu estudo renda novamente no outro dia. Então, cada pessoa é única. Eu rendo de manhã, durante o dia para mim, principalmente na parte da manhã, porque eu acordo cedo muito bem disposta. Então eu estudava de manhã, para mim era incrível, eu trazia um rendimento muito bom. Ia chegando à noite, o meu rendimento caía. Naturalmente caía, porque eu já ia cansando no decorrer do dia. Tem pessoas que ao contrário, de manhã não rende, não acorda bem, acorda meio devagarzinho, vai pegando no tranco ali lá para meio-dia. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. E se a pessoa não dorme bem em horário nenhum? Pois é, olha só. Ela vai ter que começar a fazer uma higiene do sono. Ela precisa cuidar do sono. Faz parte desse mundo de concurseiro. Precisa dormir bem. Ela vai ter que se entender por que ela não está dormindo bem. Por que ela não está fazendo a higiene do sono. Por que ela está muito preocupada com a rotina. Ela tem que olhar para ela, entender por que eu não estou conseguindo dormir. Porque dormir é importante, não só para quem está estudando. Para todos nós no outro dia a gente está cansado. A gente não rende no trabalho também quando a gente está cansado. Não é verdade? Então a gente tem que se entender. Se precisar,
vai procurar um profissional específico. Não fica só lendo as coisas na internet e tomando determinados medicamentos que não vai fazer bem para você. Então, muitas pessoas estão tomando o medicamento que o colega concurseiro prescreveu para dormir. E será que ele vai ter um sono de qualidade? Porque esses medicamentos, eles têm que ser prescritos pelo profissional, pelo médico, pelo profissional da saúde, não é mesmo? Então, vai pesquisar, vai ao médico, vai entender o porquê que você não está dormindo bem. Porque você precisa dormir bem para render no outro dia. Tem mais uma pergunta. Eu já tenho mais de 40 anos. Ainda é possível subir a escada da inteligência? Com certeza, porque não tem idade. Todo o tempo a gente está aprendendo. Nós somos capazes de aprender independente da idade que a gente tem. Mas como que a gente precisa aprender? Como que a gente faz para aprender? É é persistindo no novo hábito. Inicialmente é difícil, né, a gente ter esse novo hábito, mas aos pouquinhos, um pouquinho por dia, a gente vai, porque a gente só sobe de um degrau para o outro se a gente tiver constância. E como que a gente tem constância? Um pouquinho por dia. A gente não vai aprender tudo no mesmo dia. Não adianta a gente ficar afobado, falando, eu vou estudar tudo hoje, amanhã eu vou descansar, depois eu vou descansar, depois eu vou descansar. Porque o nosso cérebro ele tem um limite, ele cansa. Então, se eu for um pouquinho por dia, no outro dia, eu aprendo, eu pego o que eu aprendi no dia anterior, aprendo mais um pouquinho e aprendo mais um pouquinho. É a constância que me faz subir esse degrau. É um pouquinho por dia. E é se comparando consigo mesmo, tá, Mayra? Não é se comparando com a colega. Às vezes a gente se compara e fica, né, deprimida. Nossa, a colega já conseguiu, tá lá em cima no degrau. Você não sabe há quanto tempo ela já tá subindo a escadinha, né? Às vezes a gente começou agora e já quer dar um passo maior que a perna. Só que isso faz a gente cansar. E quando a gente cansa muito, a gente acaba desistindo, desestimula. Então, por isso que a gente fala, é um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. É a constância e a persistência. Aí a gente vai adquirindo, vai subindo o degrauzinho. Respondi, Mayra? É isso mesmo? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para que a gente... Tô vendo que o nosso tempo tá voando. Eu já falei aqui das nossas redes neurais, dos nossos caminhos neurais, que a gente precisa ter constância para que a gente não perca o nosso caminho. Ficou claro essa questão? Aqui, qual que é a função dessa revisão que eu falo tanto? Revisão, 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 fica até chato, né? De tanto que eu falo dessa revisão. Porque a revisão, ela reativa aquilo que eu coloquei lá na minha memória. Ela traz... Que bom, Mayra, bacana. A revisão, ela vai reativando. Ela aumenta a retenção. Lembra da curva do esquecimento? E como que a gente quebra a curva do esquecimento? Fazendo a revisão. E o que mais que a revisão faz? Ela bloqueia a morte do meu caminho neural. Olha que bacana. Então, ela reativa a minha memória. Eu consigo assimilar aquelas informações mais importantes. Então, ela aumenta o grau de retenção. E ela bloqueia a morte do meu caminho neural, que é a morte ali da minha estradinha, que eu dei o exemplo para vocês. Como vencer o cansaço do corpo na hora do estudo? Ilza, olha que interessante, gostei dessa sua pergunta. Porque cansa mesmo, né? Quem tá estudando para concurso público, dói o corpo, dói o pescoço, dói o bumbum, dói tudo. Você tem que ter ali no seu horário de estudo já reservado pequenos períodos de descanso. Porque a gente precisa disso até para conseguir manter o foco por mais tempo. Quando eu tô muito cansada, o que eu faço? Eu levanto, eu respiro, eu me alongo, eu bebo água, eu já aproveito para ir ao banheiro, converso alguma coisa com alguém, se tiver alguém perto de mim. Acesso, sim, uma rede social rapidinho, um WhatsApp para ver se eu tenho... Dói a bunda, né, Ilza?
para ver se tem alguma mensagem importante que eu preciso responder. Mas o que eu preciso ter? Disciplina. Não é a toda hora ficar acessando, ficar levantando, ficar indo ao banheiro. Qual que é a métrica que eu tenho, tá? Que funcionou muito pra mim. Mas cada um vai descobrindo qual é a sua métrica. Olha a técnica do André. Às vezes, para ajudar, mudava de matéria. É uma técnica muito interessante. Eu usava muito isso também, André. Às vezes estava estudando constitucional, horas ali estudando constitucional, estava cansada, pegava contabilidade, porque eu amava estudar contabilidade e, por incrível que pareça, fazer cálculo me descansava a cabeça. Então eu usava essa técnica também, André. Obrigada por lembrar aí. Eu estudava uma outra matéria. Mas falando aqui, usa para aliviar um pouquinho a dor no bumbum, eu levantava, me alongava, pegava ali eu fazia isso a cada 2 horas, eu parava 10 minutos. Eu usava esses 10 minutos para dar uma relaxada. Agora, cada pessoa tem o seu tempo. Tem gente que precisa parar a cada 1h30. Tem gente que precisa parar a cada 1 hora. Estuda 1 hora, para 10 minutos. Então você precisa se conhecer. Qual que é o seu limite? Eu conseguia ficar bastante tempo sentada estudando. Então eu precisava de menos intervalos, vamos falar assim. A Ilza estuda 1 hora, ela estuda 1 hora e descansa 10. Continue fazendo se estiver funcionando para você. Né? Ninguém precisa sair copiando ninguém, mais uma vez eu vou repetir. Cada pessoa tem que se conhecer e saber qual que é o melhor para ela. Se para você é intervalo a cada 1 hora, faça seu intervalo a cada 1 hora. Levante, se alongue, respire, beba água, vai ao banheiro. É importante sim esses momentos para a gente conseguir voltar a manter o foco, a concentração, porque a gente vai perdendo sim. É cansativo, a gente vai aos poucos ali perdendo a concentração. E esses pequenos intervalos devolvem a nossa concentração. Bacana a pergunta, Ilza. Obrigada por interagir aqui com a gente. Obrigada, André, também por ter me lembrado aqui que eu também, além desses minutos, eu fazia muito também essa técnica de trocar a matéria. Eu gostava muito de trocar uma matéria teórica por um cálculo, porque eu gosto muito de cálculo. Então, me descansava a cabeça fazer cálculo, fazer contabilidade, raciocínio lógico, matemática financeira. Gosto é gosto, né? Eu gostava muito. Vamos lá, gente? Nossa live aqui tá chegando ao fim. Mas você tem mais alguma dúvida que eu possa responder para vocês? Eu já falei aqui do nosso caminho neural. A subida da escada, né? Que é degrau a degrau. Que é um exemplo que... Como que eu subo um degrauzinho da escada? Se eu já assisti a aula, se eu já entendi a matéria, eu vou estudar para compreender. E depois eu vou dormir. Viu, Ilza? Dormir é muito importante para que a gente consiga subir o nosso degrauzinho da aprendizagem. Então, se você não estiver conseguindo dormir, Ilza, vamos ver, né? Tem que ir ao médico, tem que ver o que está acontecendo. Tem uma pergunta ali. E quando começa a bater aquele sono? A mesma técnica, Ilza. Se não passou do seu horário normal de dormir, eu não aconselho ninguém a estudar até muito tarde. Aquela pessoa que é matutina, que já está muitas horas estudando, está caindo de sono em cima do livro. Não vai assimilar, não adianta. É melhor você ir dormir e acordar cedo no outro dia para voltar a estudar. Você vai conseguir assimilar muito mais conteúdo. Eu não gosto de estudar com sono. Eu não estudava com sono. Eu durmo cedo. Para quem me conhece sabe que eu durmo cedo. Então bateu o sono, eu encerrava, me preparava para dormir. E a única coisa que eu fazia antes de dormir era ler o meu resumo. Aí eu dormia. E no outro dia eu acordava cedo. Então, tem mais uma pergunta aqui. E quando a gente para por um tempo, é possível relembrar tudo? A Natália. Natália, aquilo que você conseguiu levar para sua memória aqui, consolidou, tá? Não é revisar 1, 2, 3, é revisar periodicamente. Vai chegar uma época que vai estar tão guardadinho aqui, que eu já falei numa live
que eu fiquei sem estudar, Natália, para concurso público durante 8 anos. Eu passei nos meus 3 primeiros concursos e fiquei 8 anos sem estudar. Quando saiu o meu edital, o concurso que eu queria fazer, que é o concurso que eu estou hoje, tinha se passado um lapso de tempo de 8 anos. E aquilo que eu tinha realmente aprendido, e não só decorado, aprendido, quando eu fui voltar a estudar, parece que foi até uma mágica que aconteceu. Foi incrível. Eu lembrei de muita coisa, porque eu tinha aprendido, eu tinha realmente assimilado. Mas eu tinha essa rotina de revisão. Eu tinha minhas revisões periódicas no momento que eu estava estudando lá, 8 anos, né, anteriores. Então, muita coisa, Natália, a gente lembra sim. Eu digo isso por experiência própria. E é tão gostoso quando você volta a estudar e vai vindo, sabe, voltando aquela matéria que você tinha lido, que você tinha entendido. Mas tinha aprendido, né? Não só entendido, aprendido, assimilado mesmo. Natália, eu vou fazer uma observação aqui para você. Por mais que a gente lembre, a gente tem que tomar cuidado com o que foi aquelas matérias que foram atualizadas. Eu não sei se é o seu caso, se você estuda direito. Direito atualiza muito. Então, por mais a gente fala assim, isso aqui eu sei, eu lembro. Cuidado se aquela matéria ela foi atualizada. As leis, né? Tem muitas leis que são atualizadas. Entendimentos jurisprudenciais. Inclusive a contabilidade. Eu estudei em 2006. Quando eu fui estudar em 2014, tinha tido uma atualização da contabilidade. Acho que em 2009, não me lembro exatamente. Então, apesar de eu saber muitos conceitos, muita coisa tinha sido atualizada. Mas aquele básico, débito e crédito, conta credora devedora, como se fazia um balanço, como se fazia um resultado, o que eu fazia com aquilo, estava aqui. Eu já sabia o caminho. Eu fui aprender o que era novo. Mas o caminho grosso, o chãozinho, a estrada, ela já estava bem consolidada. Por isso que eu insisto na revisão periódica. Se você precisar ficar um tempo sem estudar como eu fiquei, um bom tempo, muita coisa você vai lembrar. O sono, já falei aqui com a Natália. Eu estou estudando 30 minutos, o Paulo, e descansando uma hora. Opa, como é que tá essa métrica aí, o Paulo? Tá enferrujado, diz ele. Fazia igual a Elke e o André também. 2 horas com intervalo, mudando as matérias. Viu só? Cada pessoa tem seu jeito aqui, bateu. O nosso jeito, 3 pessoas falando que descansava, usava aqueles períodos de descanso de uma forma bem parecida. Hoje o Paulo tá meio enferrujado, né, Paulo? Estudando 30 minutos e descansando 1 hora. Vamos melhorar, Paulo. Vamos aumentar aí, 45 de estudo e 15 de descanso. Até chegar numa métrica boa que você tinha. Mas bacana. Tá enferrujado, mas daqui a pouquinho pega no tranco de novo, Paulo. Imagina, Natália, eu que agradeço a sua participação, viu? Isso aqui só engrandece a nossa live. Pessoal, tinha mais alguma coisinha para falar? Bem pequenininho? Não, na verdade eu consegui chegar, olha que legal. Eu consegui chegar até o final do que eu tinha planejado para a live. Ficou alguma dúvida que eu possa tirar? O pessoal tá rindo ali do Paulo. Paulo é uma figura, tá sempre presente nas lives. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A nossa live tá chegando ao fim, mas foi muito gostoso. Eu comecei a lembrar aqui do meu momento dos meus momentos lá de estudo como concurseira. Dá uma saudade. Boa noite, Moacir. Moacir, boa noite. Fugindo um pouco do assunto, tem previsão do concurso Cefaz MS? Moacir, para ser bem sincera,
eu ainda não ouvi falar de concurso aqui para nossa Cefaz. Mas eu sei que tem algumas Cefaz que eu estava até compilando essa informação. Eu não teria agora para te passar, Moacir. Se você quiser, me manda uma mensagem lá no direct que tem algumas Cefaz que estão sim, que vai abrir concurso. Tem umas, eu acho que até abriu. Eu não consigo recordar agora para te falar, então não vou te passar a informação, tá? Equivocada. Mas me manda uma mensagem que eu te passo essa informação, tá bom? Mas aqui na Cefaz, na nossa Cefaz, eu ainda não escutei. Mas quando eu escutar, eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? Pergunta do Moacir, acabei de responder, a Ilza tava me chamando a atenção aqui. Alguém mais está esperando o concurso da Cefaz para ser meu colega, minha colega? Vai ser muito bem-vindo. Eu vou agradecer a vocês, a live passou super rápido. Mais uma vez aqui, fazendo a minha primeira live sozinha. Lá no começo eu estava um pouquinho apreensiva, mas vocês foram uns amores, ajudaram muito com as perguntas, com a interação. Gratidão por vocês terem participado. Um beijo grande para cada um de vocês. E fiquem atentos para a próxima live do Performe. Eu vou trazer muitas técnicas aqui. Aos pouquinhos eu vou trazendo. É gostosa essa interação. Então eu não quero trazer muito conteúdo de uma única vez. Até mesmo porque eu acabei de falar que a gente já vai aprendendo um pouquinho de cada vez para que a gente tenha tempo de consolidar o que a gente aprendeu e colocar em prática, não é mesmo? Não é só ouvir e não praticar. É a prática que vai nos levar a ter uma alta performance em qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Obrigada, pessoal. Gratidão, viu? Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live com vocês. E fiquem atentos, não só a live, aos conteúdos que a gente está colocando no Insta, no YouTube. Todo dia tem vídeo novo no YouTube, tem conteúdo novo no YouTube. O YouTube vocês podem procurar ou por Elkiane, que é o meu nome, Elkiane, ou Performe Concursos. Tem bastante conteúdo lá bacana, pode interagir, pode mandar as dúvidas que eu terei muito prazer em responder para vocês. Um beijo e até a próxima live do Performe. Gratidão, Mayra. Vou desconectar.